Olá, eu sou Suzana Styling e hoje venho conversar com vocês a respeito da obra incrível de Altran Dourado, Ópera dos Mortos. Eu fiquei assim, triste comigo mesma por não ter lido nunca um livro desse autor. E vou tentar fazer uma corrida contra o tempo para recuperar, porque que escrita impecável que ele tem. Que jeito delicioso de construir uma história. A gente sabe que toda história, o diferencial dela não está naquilo, quem mata, quem morre, quem casa com quem. Não é isso que atrai na história, mas é a forma como ela é contada. A grande magia está aí. E Altran Dourado, eu vi algumas entrevistas dele e ele conta que ele se atentava a esses pormenores, assim. Que ele lia muito sobre a escrita, ele observava muito gênios da escrita que ele admirava. Ele põe Cervantes como algo assim inalcançável, mais ou menos assim. Altran Dourado nasceu em 1926 em Patos de Minas e faleceu no Rio de Janeiro em 2012. Ele foi, além de escritor, advogado e jornalista, mas dentro de um jornal ele trabalhou apenas um ano. E ele conta que pôs na balança, né, a emoção dele, o que mexia com ele. E não tinha jeito, era a escrita que ele queria, ele gostava disso, de escrever, de construir histórias, né? E eu fico muito agradecida, eu e a humanidade ficamos agradecidos por essa escolha dele, porque ela te abraça. Não é você que vai abraçar essa história, não. Essa história vai te envolver de um jeito. Eu não consegui desgrudar desse livro. Eu gostaria de comentar o seguinte, se você não conhece a história, você não vai compreender o que essa capa está remetendo. Mas ela é de uma sensibilidade, além de ser linda fisicamente, você toca nela, tem alto relevo, a coloração dela, a tonalidade, tudo remete você a essa longínqua história. Eu fiquei encantada, assim, sabe aquele livro que dá vontade de abraçar e ficar assim, pertinho do coração? Assim eu me senti. Que jeito cativante de escrever. Um comentário que eu gostaria de acrescentar, esta obra de Altran Dourado, ela foi selecionada pela Unesco para fazer parte da coleção de obras representativas da literatura mundial. Então, veja que importância que tem o que Altran Dourado fez aqui. Acrescento ainda que ele recebeu o Prêmio Camões, ele teve muita premiação, mas o Camões, né, que ele é especialmente dedicado a escritores de língua portuguesa, então abrange um número muito maior aí de concorrentes. Então, ele recebeu um prêmio desse, é de fato enaltecedor. Aqui no próprio livro é citado que a construção dessa história, ela vai trazendo aquela cadência trágica da ópera. Não à toa que a Ópera dos Mortos, né, vai tratar ali, sim, de pessoas que já não estão mais na história. Com 238 páginas, você vai ser arremessado para uma história que ultrapassa a linha do tempo. Vai se passar no interior de Minas, numa cidadezinha. O avô da protagonista aqui, a Rosalina, inicia praticamente aquela cidade. Então ele logo começa a construir um casarão de um pavimento térreo apenas, mas já com grandes portas, com grandes janelas, que já se destacava ali, então saiu ao lado já uma igrejinha. Sabe aquele início de vila? Assim ele fez, então aquela casa já tinha a sua importância ali na localidade. Este avô dela foi um coronel, assim, falado dele, você compara ele com o diabo, entende? Assim, uma pessoa sem escrúpulo algum. Chamava-se Lucas Procópio Honório Cota. Esses nomes são sempre representados dessa forma, eles são ditos completos, né? Então, até para dar um peso, assim, para você que está lendo, então mostra, assim, aquela importância, né, que é dada a essa pessoa. Da mesma forma, o seu filho
João Capistrano Honório Cota. Esse já foi um coronel muito melhor. Já foi uma pessoa justa, uma pessoa do bem. Sim, ele tinha muita autoridade ali, como, né, próprio de um coronel, ele tinha muita autoridade, mas ele era alguém que tinha preocupação com outras pessoas. Ele se portava de um jeito correto assim, em sua vida. E ele dizia que tinha muita admiração pelo pai, mas na verdade ele pouco conheceu o pai. Esse monstro do coronel Lucas, ele faleceu quando o coronel João Capistrano tinha apenas 10 anos de idade. Então ele pouco conheceu do pai. Ele guarda aquela imagem infantilizada e faz que admira, que quer homenagear o pai. Então, quando adulto, ele chama um mestre da construção, né? O que hoje a gente veria que, na verdade, era ele chamou um arquiteto para a época, né? Então, mas aqui é tratado como um mestre, e ele queria elevar esse casarão à condição de um sobrado. Então, ele queria dar uma outra camada, fazer o segundo pavimento, mas sem perder a harmonia com a parte de baixo. A parte de baixo era dura, própria como seu pai, o coronel Lucas. Ele queria manter aquela característica, mas que desse ao mesmo tempo uma suavidade, que condizesse mais com a sua própria personalidade. Então, o mestre ali tinha que ser, na verdade, um gênio, né? Ele não queria que tirasse portas, janelas, ele queria que mantivesse tudo da forma como estava e que desse um ar novo àquela casa, sem perder as características dadas pelo seu pai. Porque, como ele mesmo diz, ali ele e o pai estavam em vida juntos e morreriam juntos, e aquela coisa, tal pai, tal filho, eu sou ele sou eu. Ele quer dar essa impressão, assim, né, nessa construção. Então, o mestre fez uma belíssima combinação ali. Ele manteve aquele aspecto, entre aspas, duro da parte baixa, mas ele conseguiu suavizar num pequeno detalhe aqui, nos floreios ali, e ele conseguiu dar uma harmonia assim, que ficou de fato encantador aquilo. O coronel João Capistrano ficou perfeitamente satisfeito. Ali ele desenvolveu sua vida, ele casou. E ele, quando construiu essa casa com o segundo pavimento, ele tinha intenção de povoar aquela casa de filhos, de parentes que viriam visitá-los. Então ele imaginava aquela casa cheia, sempre, né, aquele ambiente gostoso de receber as pessoas e ser admirado pelo que ele tinha. Tudo que o coronel tinha dentro desta casa era escolhido a dedo, eram coisas assim de muito requinte, peças que já vinham de tradição de família, herdada por seu pai, ou coisas que ele mandou buscar de fora, coisas muito especiais. O casarão era perfeitamente mobiliado, assim, era uma coisa realmente de que dava muita imponência ali. Mas a vida não foi da forma como ele desejava. A sua mulher não conseguia segurar a gravidez. Perdia os filhos já ainda no ventre, assim. Poucos nasceram, mas já morriam em seguida. Mas finalmente uma delas vingou, uma dessas crianças, e nasceu Rosalina. João Capistrano, em um determinado momento, onde tem a sua vida preenchida, muito satisfeito, né? Claro, ele não conseguiu os filhos que ele desejava, mas ele estava com a sua vida completa. Ele inventou de entrar na política. E ele se candidatou a prefeito daquele lugarejo e ele ganhou as eleições. Mas houve um golpe ali. Os amigos e os parceiros dele de política o traíram. Então ele ficou como derrotado nessa eleição. Mas aquilo o consumiu profundamente e não era pela perda em si. O que ele não suportou foi a traição daquele povo, daquela cidade. E ele ficou muito enfesado. E ele passou a não cumprimentar mais ninguém, ele não falava mais com ninguém. Quando Rosalina estava ali na sua mocidade, ela não tinha contato muito com outras pessoas, mas tinha um grande amigo do pai dela que era como se fosse assim, um braço direito do pai, que fazia os serviços de primeiro comando assim, que ele passava. Então, este amigo tinha um filho da idade próxima a Rosalina,
E os dois brincavam juntos, eles cresceram juntos. E esse garoto, já quando eles estavam como jovens adultos, ele fez um pedido de casamento a ela, mas ela acabou recusando porque ela tinha perdido já a mãe. Ela estava muito penalizada pela situação do pai, ela não queria que ele ficasse sozinho. Quando Rosalina perde a mãe, foi uma cena assim que mexe muito com o leitor, porque tá aquela casa infestada de gente, todo mundo ali para fazer parte daquele cerimonial, né, do velório, enfim. E todo mundo estava doido para ver, assim, para ver o coronel, né? Muitas vezes a pessoa que não torce muito a favor tem um prazer de ver a pessoa naquele momento triste. E tem pessoas que de fato são solidárias, que querem prestar uma última homenagem. Essa mulher, a mãe de Rosalina, era muito boa. E quando ele desce as escadarias que vem ali junto ao caixão, próximo ao caixão da sua esposa, todos se surpreendem porque ele não fica ali, ele vai direto ao relógio armário que ele tem, que é um relógio antiquíssimo e muito bonito, né? Ele simplesmente para o relógio, ele segura o pêndulo e para que o tempo parasse. Significava dizer que ali acabou o tempo para ele também, né? Com a morte da esposa. Aquela casa nunca mais foi a mesma, né? O coronel passou por uma tristeza profunda e Rosalina, que era uma jovenzinha ali, ela sofreu bastante por ela própria, né? Pela perda da mãe e pela tristeza que ela sentia no pai. Até que então João Capistrano acaba falecendo também. E a mesma cena se repetiu. Toda a cidade enfiada na sala daquele casarão, participando daquela cerimônia. E Rosalina desce a escadaria e ela junta um relógio antigão, assim. Ela chega e pendura também na sala. E ele parado, já sem dar corda, né, no relógio, ele simbolizando também que o tempo para ela ali acabou, né? Então, dali para frente, ela se torna meio que uma morta-viva. Ela vive sozinha, então, neste casarão, junto com a empregada que foi a sua ama desde cedo, assim. É uma senhora negra, muda, a Quiquina. E por ser muda, e a Rosalina sem ter com quem falar, porque eram só as duas naquele casarão, aquela casa cai num silêncio absoluto. Nem barulho de relógio se ouve mais, porque simplesmente parou. E Rosalina, para entreter sua vida, ela passa a fazer flores, assim, trabalhar, fazer trabalhinhos manuais. Ela não precisa trabalhar para se sustentar, eles têm muito dinheiro. Mas ela acaba fazendo isso como uma ocupação, né? E a vida fica naquele silêncio daquele casarão, sem nada acontecendo. Ela nunca mais saiu de casa, nunca mais. Ela não tinha contato com mais ninguém além de Quiquina. E às vezes o Emanuel, aquele que um dia quis casar com ela, mas que agora já é casado, tem filhos com outra mulher, ele assumiu o papel do pai, que era o controle das fazendas, né, do armazém que eles tinham ali, que a família da Rosalina tinha. Então, ele que fazia toda a negociação para ela, né? Quando ela precisava de dinheiro, ela mandava a Quiquina ir lá buscar. E assim, era como o banco dela, né? E ele, de tempo em tempo, passava assim de um jeito muito cuidadoso, muito respeitoso, até envergonhado. Ele ia até ao casarão e prestava contas. Uma vez por ano ele fazia isso, de todos os negócios. Até que um dia chega na cidade um tal de Juca Passarinho. É o José Feliciano. Daí em diante é importante que você leia e descubra o que vai se desenrolar. Eu posso afirmar que essa história vai mexer de um jeito a deixar você assim pensativo e refletindo sobre a condição do tempo, a condição do ser humano, como determinadas coisas são possíveis de acontecer, como tudo pode mudar, porque a vida ela é assim, ela é movimento.
Então, mesmo no momento quando se pensa que tudo está morto, enterrado, coisas são reavivadas. Então é isso. Eu desejo sinceramente que você venha conhecer ao Trono Dourado. Não façam como eu, que eu demorei tanto tempo para conhecer esse autor e vou me empenhar em recuperar esse tempo perdido, porque é linda demais. A escrita dele é belíssima. Você vê que as coisas são muito bem escolhidas, né? Cada palavra, cada situação que ele constrói ali. Então, desejo que você tenha gostado, desejo que você leia essa obra e nos encontramos aqui na próxima semana. Obrigada pela companhia, um grande beijo e até lá.